Ok, pessoal? Então, professor Rodrigo Lins, professor de Física, Física 1, tá? Vamos agora, então, resolver algumas questões aí do capítulo 7, tá? Dando continuidade aos nossos estudos de refração. Acompanhe a leitura, tá, da questão, por favor. Ele fala assim, ó, analise as afirmações a seguir. Primeiro, quando o raio incidente, oblíquo, passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, ele se aproxima da normal. Pessoal, aí vem aquela observação importante que eu falei para vocês, ó. Que você não pode esquecer, tá, gente? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Observação importante. Ok? Essa observação importante, falei para vocês que ela vai ajudar vocês no entendimento aí dos próximos capítulos de refração e também das questões teóricas, tá? O que é que diz a observação para a gente? Ó, quanto maior o índice de refração, mais refringente é o meio, mais perto da normal, fica o raio de luz e menor a velocidade da luz, tá? Menor a velocidade da luz. Tudo bem? Então, nesse primeiro item, ele diz que quando a luz passar do meio menos refringente para o meio mais refringente, ele se aproxima da normal. Ó, no meio mais refringente, ele fica mais perto da normal, é verdade. Esse item aí está correto. Então, o primeiro item, corretíssimo. Ó. A gente precisa nem de figura, porque pela observação você consegue perceber. Quanto mais refringente, mais perto da normal. Menos refringente, mais longe da normal, tá? Vamos analisar aqui o segundo item. O que ele diz? Ó, acompanha a leitura. Quando o raio incidente, oblíquo, passa do meio mais refringente para o menos refringente, ele se afasta da normal. Verdade, ó. Quando ele passar do meio mais refringente para o menos refringente, ele fica mais longe da normal. Meio mais refringente, ele fica mais perto da normal. Então, verdadeiro também, tá? Questão tranquila, questão teórica. Vamos analisar o terceiro item. Quando um raio de luz incide da fronteira entre dois meios transparentes opticamente diferentes, um dos fenômenos que nunca ocorre é o da reflexão. Aí tá falso, gente. Ó, observe. Quando a gente tiver uma refração acontecendo, essa refração ela vem acompanhada de uma reflexão. Então tá aqui, ó, a reta normal, tá? Vamos só aproveitar aqui para a gente poder colocar isso aqui em prática de novo. Ó. Raio incidente, uma parte da luz vai ser refletida aqui, raio refletido, ó. Raio refletido. Aqui é o nosso raio incidente. Raio incidente. Tudo bem? E aqui vai ser o raio refratado. O que passa para outro meio, o que muda de meio. Raio refratado. Então, quando a luz sofrer refração, ela sempre vai também sofrer o quê? Reflexão. Você sempre tem reflexão acompanhando, tá? Aqui, aproveitando, pessoal, só para a gente colocar em prática esses dois itens aqui que a gente já discutiu, qual meio você diria para mim que tem o maior índice de refração? Meio A ou meio B? Aí fica fácil, ó. Quem tem N grande fica mais perto da normal. Onde é que a luz está mais próximo da reta normal? No meio A ou no meio B? Ó, repara que quando a luz passar do meio A para o meio B, ela se aproxima da normal, ela está mais próximo da normal. Então, se o meio B, a luz está mais perto da normal, é porque ela tem um N maior, tá bom? Ela tem um N maior. E a velocidade, se eu quiser comparar as velocidades, ó. Quem tem N grande tem velocidade pequena. N grande, velocidade pequena. Então a velocidade do B ela é menor, tá? Então o terceiro item, né, que a gente está resolvendo, ele diz que quando um raio de luz incide na fronteira entre dois meios transparentes, opticamente diferentes, um dos fenômenos que nunca ocorre é o da reflexão. Ele diz que nunca ocorre reflexão. Então esse item está falso, porque sempre ocorre reflexão. A reflexão você vai ter sempre. E ele disse no item que nunca ocorre reflexão. Está falso o item. Tá bom? Vamos para
o item 4. A velocidade de propagação da luz não sofre alteração na refração. Pessoal, esse item 4 também está falso, porque nós vimos a velocidade de propagação da luz lá na teoria. Vimos que a velocidade de propagação da luz era o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Era esse produto. E esses dois caras aqui, eles dependem do meio. Ou seja, quando a luz muda de meio, eles mudam também. Dependem do meio. Tá? Do meio óptico. A frequência não. A frequência ela não muda. A frequência é constante na refração. É constante na refração. Ok? Beleza. Então ele está dizendo, ó, a velocidade de propagação da luz não sofre alteração na refração. Ó, não é verdade isso daí, porque a velocidade, quando a luz mudar de meio, a velocidade ela vai mudar. O comprimento de onda também muda, tá? Então esse item 4 ele também está falso, tá? Então o nosso item correto aí seria o item B de bola, tá? 1 e 2 são os itens corretos, os itens que você vai marcar, B de bola, nessa questão. Tranquilo? Então vamos agora aí à próxima questão. Acompanhe a leitura, por favor. Ele fala assim, ó, no pôr do sol, observa-se a posição aparente do sol. Esse fenômeno é devido a... Pessoal, lá na parte teórica, a gente viu, nesse capítulo 6, no capítulo 7, perdão, a parte onde eu falei para vocês da refração da luz na atmosfera. Você deve se recordar que as camadas de ar da atmosfera, elas possuem índice de refração diferente, tá? Por exemplo, aquela camada de ar que está mais próximo aqui à superfície da Terra, ela tem um índice de refração maior. A gente tem mais ar, a gente tem um colchão de ar mais denso, a gente pode pensar assim. As camadas de ar um pouco mais acima, elas têm um índice de refração menor. E quanto mais você for se afastando, o índice de refração vai diminuindo, porque a gente vai tendo menos ar, o ar vai ficando mais rarefeito, tá? Então, a luz, quando ela sai, por exemplo, eu até dei o exemplo para você da luz saindo de uma estrela e chegando até um observador, essa luz ela ia sofrendo inúmeras refrações até chegar aos olhos do observador. A mesma coisa, eu também falei lá naquela oportunidade do pôr do sol. Os raios solares, quando o sol já passou da linha do horizonte, os raios solares eles continuam refratando na atmosfera e chegando aos nossos olhos. Então, as pessoas estão visualizando o pôr do sol, né? Só que o sol ele já passou da linha do horizonte. E como é que as pessoas enxergam o sol? Ali é a imagem do sol, tá? Por conta desses desvios que os raios sofrem, né? Por conta, na realidade, da refração que a luz sofre nas inúmeras camadas da atmosfera até chegar aos olhos dos observadores, tá ok? Então, aqui nessa questão não tem segredo. A opção que a gente vai marcar vai ser a opção C de casa, né? A opção que fala em refração, tudo bem? Refração. A refração é o que está associado, você não pode esquecer, tá? Ao pôr do sol, a posição aparente de uma estrela, por exemplo, tá? Por causa da refração que a luz sofre nas várias camadas aí da atmosfera, tudo bem? Então vamos dar continuidade, vamos aí à próxima questão. Por favor, acompanhe a leitura. Eu vou resolver a próxima questão aqui, tá ok, gente? Acompanhe a leitura, por favor. Ele fala assim, ó, um pincel de luz emerge de um bloco de vidro comum para o ar. Então ele está passando do bloco de vidro para o ar, tá? Na direção e nos sentidos indicados na figura. Aí ele deu uma figura para a gente, beleza. Assinale a alternativa que melhor representa o percurso da luz no interior do vidro. Pronto, então a figura que ele deu foi uma figura parecida com essa, gente, ó. A figura que ele deu foi uma figura parecida com essa, tá? Só que ele deu vários raios de luz. Ele deu um raio A, um raio B, um raio C, um raio D e um raio E. Está aqui o bloco de vidro, está aqui o A. Essa linha pontilhada é o segredo da questão. Essa linha pontilhada para a gente é a nossa reta normal. Então está aqui a reta normal, ó. Tranquilo. Por que eu sei que essa aqui é a reta normal? Porque, ó, pensa assim. Aqui é a superfície do vidro, ó. Isso aqui é o vidro, uma placa de vidro, ok? Ó, tá aqui a placa de vidro. Você lembra que a reta normal, ela forma o quê? Ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, com certeza, essa linha pontilhada ela é a reta normal. Aí, lembra da observação? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Lembra da observação? Quem tem um N grande fica mais perto da normal.
Olha só a observação ajudando a gente de novo. N grande, índice de refração grande, fica mais próximo da normal, tá? Então, se a gente comparar, por exemplo, o índice de refração do vidro com o índice de refração do ar, tá? A gente viu na aula teórica que o ar e o vácuo são os meios com os menores índices de refração. Então, com certeza, o índice de refração do vidro é maior. Se o índice de refração do vidro é maior, a luz no vidro tem que ficar o quê? Fica mais perto da normal. Fica mais perto da normal a luz. Da normal. E no ar, fica mais longe da normal. Então você vai ter que escolher uma opção, tá? Onde você tem o raio de luz aqui no vidro mais próximo da linha pontilhada. Mais próximo assim, por exemplo, ó. Desse jeito. Ah, mas por que talvez você esteja pensando assim, ó, então não pode ser a opção, não pode ser o raio A, não pode ser o raio B. Então o raio que você marcaria aqui, o que está mais parecido com isso é o raio C, tá? É o raio C. Aí talvez você esteja se perguntando assim, ah, mas por que não pode ser o raio E? Ó, pessoal, quando você tiver refração, a luz ela vai ter que vir de um lado da normal e passar para o outro lado da normal. Ela não pode vir de um lado da normal e passar para o mesmo lado da normal, tá? Não faz sentido. Então a luz vem de um lado, aí ela passa para o outro lado. Então tem que ser a alternativa C, C de casa, tá? Correspondente a esse raio aqui C. Então a opção que a gente vai marcar nessa questão é a opção C de casa, tudo bem? A próxima questão, ele fala assim para a gente, ó. Ele dá o índice de refração. Ele fala assim, vamos lá. A velocidade de propagação da luz em um determinado líquido equivale a 80% daquela verificada no vácuo. O índice de refração desse líquido é... Pronto. Essa próxima questão eu vou resolver aqui, ó. Uma questão bem tranquila, bem curta, tá? Ele deu para a gente, ó, o índice de refração do líquido, como sendo... Ele quer o índice de refração do líquido, perdão. E ele disse que a velocidade da luz naquele líquido equivale a 80% daquela verificada no vácuo. Ou seja, a velocidade da luz no líquido é igual a 80% da velocidade da luz no vácuo. Só que a velocidade da luz no vácuo, ó, velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo a gente representa pela letra C. Letra C, né? A gente viu, velocidade da luz no vácuo, letra C. 80%, poxa, 80%, 80 dividido por 100, 0,8. Então, olha só como essa questão aqui é tranquila. A velocidade da luz no líquido vai ser 0,8. O di, galera, o di vezes, ó, di é vezes, tá? C. Tá aqui, ó, 0,8C. Pronto. 0,8C. Como ele quer saber o índice de refração do líquido, o índice de refração do líquido, ó, você usa a equação do índice de refração. Não consigo voar. Ó, não consigo voar. Lembra da dica? Não consigo voar. Então, substituindo, vai ficar assim, ó. N do líquido, C, né, que é a velocidade da luz no vácuo. E a velocidade da luz no líquido é 0,8C. 0,8C. Cancelo aqui, ó, o C vai embora com o C, aqui vai ficar 1. Então vai ficar 1 dividido por 0,8. 1 dividido por 0,8 vai dar 1,25. 1,25. Ok? Essa aqui então seria a resposta correta, né, para essa questão. Então a alternativa que você vai marcar vai ser a alternativa B de bola. E vamos à próxima questão, tá? Acompanhe a leitura, por favor. Ele fala assim: um raio de luz monocromática atinge a superfície de separação entre o ar e um outro meio transparente de índice de refração igual a raiz de 3. Considere que o índice de refração do ar é igual a 1. Sabendo que o ângulo de incidência é igual a 60 graus, conforme ilustra a figura a seguir, determine o ângulo θ de refração definido nessas condições. Tá? Aí, para facilitar, pessoal, essa figura da questão, eu fiz um esboço dessa figura aqui para você. Tá? O índice de refração do ar, nós já sabíamos que ele vale 1. Está aqui. Ele deu para a gente o índice de refração do meio transparente. Então, o índice de refração do meio, que ele está me dando aqui,
Ele diz que vale raiz de 3. Exatamente, raiz de 3. E ele quer saber quanto vale o ângulo θ. Tá? Ele quer saber o valor do ângulo θ. O que a gente pode fazer? Bem, então, eu posso pegar aqui e usar a lei de Snell, né, que é a segunda lei da refração. Bem tranquila a questão. Fica assim, ó. N do A, seno de 60 graus, igual ao N do meio transparente, tá? Seno de θ. Tudo bem? Aí vamos substituir. O índice de refração do A vale 1. Lembrando, o índice de refração do A e o do vácuo vocês têm a obrigação de saber. Eles valem 1, tá? O do vácuo realmente é 1. O do A é aproximadamente 1, tá? Se a questão não disser nada, considera 1, tudo bem? Os outros meios, tipo vidro, água, você não precisa saber e não decore, porque a gente tem vários tipos de vidro, a gente tem outros tipos de água, tá? Água doce, água salgada, temperatura influencia, então os meios vão ter índice de refração diferentes, tá? Então não decore da água, do vidro, cada questão aí, no caso, a questão tem a obrigação de te dar. Mas o do A e do vácuo, eles valem 1 e são os menores índices, tá? Que nem a gente já viu. O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. O N do meio, raiz de 3, ó, ele deu pra gente, vezes o seno de θ. Então, se você der uma olhada, como eu tenho raiz de 3 de um lado e raiz de 3 do outro lado, eu posso cancelar aqui, ó. E aqui ficou assim, então, seno de θ é igual a 1 meio. Ó, seno de θ é igual a 1 meio. Então, se o seno de θ é 1 meio, qual o ângulo cujo seno dá 1 meio? É o ângulo de 30 graus. Ó, 30 graus, tá? Então, a nossa resposta vai ser aí o item C de casa, tudo bem? C de casa seria a nossa opção, tranquilo? Então, pessoal, continue acompanhando aí as nossas aulas. A gente vai agora para o capítulo 8. Em seguida, a gente vai resolver as questões, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Continue acompanhando. Valeu!